Olá, amigos! Começa agora mais um ACS na TV, um programa da Associação Comercial de Santos, aqui na Santa Cecília TV. Muito obrigada pela companhia de vocês. Hoje vamos falar de temas relacionados ao Porto de Santos, a navegação e a viagem de uma comitiva de brasileiros ao Porto de Houston, no Texas. Para isso, convidamos o coordenador da Câmara Setorial de Navegação da Associação Comercial de Santos, Mauro Samarco. Mauro, muito obrigada pela sua presença. Obrigado a você. Bom dia, Fabiana. É um prazer estar aqui com vocês hoje, passando um pouco das informações da nossa Câmara, da viagem, né? Então, vamos começar falando da sua Câmara, né? Queria que você explicasse ao telespectador como é que ela funciona, como é que são essas reuniões, o que vocês tratam. A Câmara é formada por as empresas que são da navegação. Existe uma outra Câmara, outras duas câmaras na Associação dos Operadores de Terminais, né? Então, a nossa está mais focada para os armadores, agências de navegação, a praticagem faz parte também. Hoje são 11 membros que fazem parte e nós nos reunimos mensalmente, né, exceto janeiro e dezembro, que são meses que as empresas estão fazendo planejamento, né, fechando o caixa, esse tipo de coisa. Então, de fevereiro a novembro, reuniões mensais que tratam dos assuntos de rotina. Então, nós temos uma pauta fixa para falar de problemas de mobilidade, o acesso ao porto, dragagem, que são os temas recorrentes da nossa área, né? E aí, pontualmente, também os membros trazem suas demandas, alguns assuntos que surgem, que a gente acha importante estar discutindo, levando à diretoria da CS, né? Vocês até trocam informações entre essas câmaras, né? É importante. Tem até um membro que, se não me engano, ele participa da sua câmara e uma outra, Isso. E ele traz informações importantes. Isso acontece bastante, né? Nós temos membros que fazem parte da navegação e também do petróleo e gás, ou da navegação e do operador portuário, e mesmo a coordenação, né? Nós procuramos fazer um intercâmbio de informações com outras câmaras, a Câmara dos Agentes de Carga, do NOSLEM, uma câmara muito ativa, e o trabalho que eles fazem de documentação, do INPE, dos sistemas da Receita, são interligados também, os armadores, os agentes têm que estar também tudo operando o mesmo né? Sistema, então é importante essa sinergia, né? Então, eu acho que o assunto do momento agora é que a Codesp vai apresentar a minuta do PDZ, que é o Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto de Santos. Vocês da Câmara já têm conhecimento dessas propostas? Qual é a preocupação? Olha, na verdade, nós temos conhecimento no Master Plan, que é o que direciona, né, que vai dar todo o encaminhamento do que será o PDZ, né? Então, a gente já sabe que vão explorar a questão dos acessos, né? Tem uma série de questões pontuais que nós entendemos são importantes. Fala-se muito também da questão de ter os slots, né, de cargas, né? Ter cada setor do porto específico para determinados tipos de carga. A gente enxerga de uma forma muito positiva. Na verdade, até aproveitando para elogiar o trabalho da atual diretoria da Codesp, o presidente, o Tércio Casimiro, e os seus diretores, Danilo Veras, todos eles, o Ribeiro, todos com muita capacidade, e a gente vê que eles estão fazendo um grande trabalho de estudo, de planejamento, e lógico que a gente quer tentar obter informações, ter oportunidade de oferecer as nossas opiniões, né? O que o mercado acha importante, e para que o PDZ ele contemple, acho que seja o melhor possível, né, para conduzir o porto nos próximos anos. Uma das medidas do plano é que os navios que operam granéis sólidos atraquem berços ociosos. Isso é uma reivindicação antiga de vocês? Não? Nós temos algumas cargas, né, que tem uma fila de espera grande, né, para atracação no porto. Então, a gente tem um pouco aí de demanda reprimida. A gente precisa o fertilizante, né, alguns produtos que precisam ter um cuidado melhor, né? E quando você vê alguns berços, né, que tem uma taxa grande aí de ociosidade, é importante que tenha um trabalho para que isso se torne mais operacional. E eu acho que isso está em linha com o que a Codesp tem, o discurso que a Codesp tem dado, né, de aumentar a produtividade do porto. E, inclusive, tem um membro da nossa Câmara que fala também da importância de termos berços disponíveis para atracação de navios que estejam com problema técnico. Hoje, os chamados lay-by berth, que são os berços que são de uso exclusivo para manutenção, eu acho que o Porto de Santos
é um porto muito importante, as áreas são muito nobres, temos muito volume de carga para deixar um terminal Parado, né? só para fazer reparos, né? Mas a gente consegue ter um sistema que tenha um rodízio de funcionamento desses berços públicos para atender também essa demanda, que vai ajudar até a cadeia de petróleo e gás. Então, eu acho que tem bastante coisa para explorar nesses berços. Está tudo interligado, né? E muitos falam da cabotagem, que o problema é a legislação. A gente sabe que o governo federal vai apresentar um programa agora que é a BR do Mar. Você acha que esse programa está de acordo? Ele vai resolver o problema da cabotagem? Olha, legislação, né, a gente sempre nem sempre contempla o mercado da forma que o mercado espera, né? Mas o que a gente está com expectativa, e é um trabalho que tem sido feito, conversando com os membros da nossa Câmara e os nossos associados que fazem parte do Sindicato dos Armadores, né, das agências, é que tenha uma distinção do que é o navio de cabotagem e que que são os navios chamados feeder. O que seria esse feeder? Os feeder, na verdade, você tem uma viagem de longo curso, como exemplo, um navio que saia da China, da Ásia, trazendo contêineres para Santos, esses contêineres não são necessariamente para Santos. Hoje o que acontece é que esse navio ele tem que escalar 3, 4 portos no Brasil para distribuir a sua carga. O que seria o ideal? Que, como a Codesp tem falado, de Santos ser um ponto concentrador, o hub port, a gente precisa que navios menores façam a distribuição dessa carga. Esses navios, isso é feito pelos navios feeder, que são os alimentadores, né? Qual é a diferença disso para a cabotagem, né? Embora seja uma movimentação de cargas entre portos brasileiros, essa carga não é uma carga nacional, né? Isso é uma carga de importação que ela está provisoriamente no terminal aqui em Santos para ser movimentada para Fortaleza ou para o Sul, seja lá qual for o seu destino. Enquanto que na cabotagem é um incentivo para a movimentação da carga nacional. Então, a distribuidora, o fabricante de bebidas que produz aqui no interior de São Paulo, que está mandando os seus produtos para a região norte, a carga da região norte que é produzida na Zona Franca, né, motocicletas, que é uma indústria muito forte lá, eu acho que aí entra a importância da cabotagem. Certo. Que aí já entram outros pontos que a cabotagem precisa de incentivo, a questão de ser tributada na questão do embarque de bunker, em relação ao armador estrangeiro, que não tem a mesma tributação. Então, a cabotagem sofre muito com esses custos. Eu acho que a lei, a BR do Mar, ela é importante para contemplar todos esses aspectos e vai trazer uma maior movimentação de carga e, principalmente para Santos, uma possibilidade dos nossos terminais de contêiner aqui aumentarem muito a sua capacidade, né? Temos agora Ecoporto retomando suas atividades, então tem um espaço lá bom para operar, os outros terminais ainda têm mais capacidade, então a gente tem caminho para crescer, né? Certo. E uma das questões do governo é dobrar o número da capacidade de containers nesses navios. Você acha que isso vai ser feito a curto prazo, a longo prazo? Você tem alguma expectativa? Olha, depende de vários fatores, né? A gente está na expectativa da economia e aprovando essas reformas, né? A gente vê que ainda está instável, mas a gente, lógico, que é otimista, né? Tenta pensar de uma forma positiva de que a médio e longo prazo nós estaremos numa condição econômica boa. E isso automaticamente vai aumentar o volume de cargas com as reformas, com as mudanças nas leis, com um bom planejamento do PDZ. Então, acho que está tudo convergindo para que a gente consiga realmente ter esse aumento, né? Mauro, eu vou chamar um breve intervalo e voltamos para falar sobre o Porto de Santos. Até já. Estamos de volta ao segundo bloco do ACS na TV. O tema de hoje são assuntos relacionados ao Porto de Santos, à navegação e a viagem de uma comitiva brasileira ao Porto de Houston, no Texas. Nosso convidado é o coordenador da Câmara Setorial de Navegação, Mauro Samarco. Mauro, outro assunto muito importante que é na última semana, digamos assim, estivadores invadiram 2 navios. Você acha que isso prejudica a movimentação da carga no Porto de Santos? O que poderia ser feito para evitar? Com certeza prejudica, né? Diretamente
a operação desses navios foi interrompida, então o armador teve prejuízo, a carga teve prejuízo, o terminal, então o porto em geral acaba tendo prejuízo. Sempre traz, lógico, um prejuízo de imagem, né? Porque gera uma situação de insegurança, né? De incerteza quanto a uma operação, e eu acho que isso tem que ser combatido, né? Para que se evite chegar nesse ponto. O importante é que o que a gente fala é que a classe ela tem que estar unida, né? Os operadores, através do seu sindicato, para que uma solução conjunta seja alcançada, né? Porque isso beneficia a todos, né? Então, precisa haver um consenso, lógico, né? Para que o trabalhador não seja prejudicado, mas houve uma mudança na legislação, os terminais agora estão livres para fazer suas contratações, né? Vão contratar os estivadores que já têm experiência, né? Então, o mercado de trabalho que existe é para eles, né? Lógico que algumas mudanças em número de estivadores por turma que vão trabalhar, isso é normal de mercado, né? Mas, claro que tem que ter discussão, tem que ter um acordo, acho que está se falando agora numa audiência de conciliação no Tribunal do Trabalho, mas acho que o importante é isso, não deixar um terminal específico. Nesse momento aconteceu com o terminal A, no próximo vai ser com o terminal B, e eu acho que todos têm que estar unidos para que tenha uma solução conjunta e definitiva para esse problema. Certo. Você também fez parte da comitiva que viajou ao porto de Houston, no Texas, no mês de setembro, né? Tem algo que vocês viram no porto de lá que pode ser implantado no Porto de Santos? Tem algo que chamou a atenção? Acho que foi interessante por vários aspectos, né? Obviamente, como os Estados Unidos, né? Muita tecnologia, o volume de carga que eles têm é impressionante, a capacidade logística, movimentação de cargas por trens, né? Tudo que a gente almeja para o nosso porto. Mas até aproveitando um gancho que a gente estava falando sobre os trabalhadores, um ponto interessante é que mesmo com a evolução da tecnologia nos terminais de container, quando você vê portos na Europa, que os terminais estão cada vez mais automatizados, né? Terminais que pouco têm operadores no pátio, você vê que nos Estados Unidos acontece o inverso, um incentivo muito maior para que os estivadores façam esse trabalho. E isso não é só uma questão social, embora eles tenham levantado também, obviamente, esse ponto, mas os números, as estatísticas de velocidade de movimentação desses terminais ainda é superior aos terminais automatizados. Então, a produtividade é melhor desses terminais. A gente bate recorde aqui em Santos, Santos Brasil, BTP, DP hoje com o número de movimentações que eles conseguem fazer por hora, esses terminais automatizados ainda não conseguem atingir essas taxas. Você acha que, então, no caso aqui, se for implantado isso, tem que ser repensado? Porque pode vir a prejudicar, não, digamos, ficar... Eu tenho minhas dúvidas se os terminais daqui estariam pensando, de fato, em implantar esses sistemas, porque não vai ter um ganho operacional. Então, eu imagino que, falando como minha opinião pessoal, claro, Sim, né? Claro. Não sou envolvido com operação portuária, nós somos do mar, né? Mas, uma vez que você vê que a sua produtividade é muito maior no sistema com o uso de mais operadores, não faz sentido você fazer um investimento em tecnologia nesse ponto. Lógico que outros investimentos, controle de acesso ao gate, documentação eletrônica, os sistemas de software para monitoramento de posicionamento dos contêineres no pátio, para você melhorar o posicionamento para embarcar nos navios, as filas dos caminhões controladas para que ele entre somente quando o navio está pronto para receber a carga dele. Então, tem uma série de inovações que podem ser implantadas que vão aumentar muito a capacidade, aí já não só dos containers, mas de todos os outros... Na questão burocrática facilitaria, mas acho que na questão braçal nem tanto, seria algo a Exatamente, pensar. Podemos dizer que o trabalho mesmo de colocar a mão lá ainda é muito importante, eu acho que isso vai continuar.
Outra ação importante que a comitiva teve lá no Texas foi a assinatura com a GHP, com a Associação Comercial. Queria que você falasse da relação dessas duas, o que pode acrescentar a GHP aqui na região, fomentar a economia, né? Esse é um trabalho muito importante que a Associação Comercial faz, a diretoria, buscando celebrar aí os acordos com associações e grupos do exterior para troca de estudos, né, para conhecimento, tecnologia e principalmente para facilitar o intercâmbio comercial entre as empresas associadas, né, entre a nossa região, com esses grupos. A GHP, interessante é que existem mais de 3.000 empresas associadas, um apoio muito grande da economia local, não só privada, mas pública também. Toda a cadeia de petróleo e gás está envolvida com a GHP, então eu acho que abre um campo muito grande para que os nossos associados possam fazer contato com possíveis clientes, fornecedores, seja lá qual for os seus objetivos, e acho que a associação então está dando todo esse impulso, né? A questão agora do associado também usar essa ferramenta, né? Certo. Outra questão que tivemos na Associação Comercial foi a discussão da instalação da ponte para ligar as duas margens ao Porto de Santos, né? Você participou, o que você achou do debate, o que te acrescentou? Olha, primeiro, parabenizar o nosso presidente, Roberto Santini, pela iniciativa. Eu acho que a Associação Comercial, pela sua importância, né, a casa do empresário, né, santista, ela fez o seu papel de trazer o debate para dentro da nossa casa e possibilitar que os associados tivessem mais informação sobre o projeto e pudessem debatê-lo. Então, acho que a explanação da Ecoporto, que com o seu projeto, da USP, dos técnicos todos, né, sobre o estudo de viabilidade, Praticagem fez uma explanação excelente sobre a questão da navegabilidade e área de manobra próximo à ponte. Então, acho que a gente conseguiu expor todos os cenários, né? Dentro da Câmara Setorial de Navegação, a nossa opinião é que nós somos a favor de qualquer projeto, né, que venha a trazer investimentos, gerar empregos, né, trazer desenvolvimento para a nossa região, mas, lógico, é importante sempre ter acesso a todos os detalhes, principalmente no que a gente acha que pode impactar a operação, né, do porto, né? Expansão de terminais, questão mesmo de manobra de navios, o que isso pode talvez diminuir o tempo de manobra, né? A gente luta, a Praticagem faz um grande trabalho junto aí aos terminais para que o tempo de saída e entrada de outro navio seja o mínimo possível para que o terminal não fique ocioso. Se você coloca mais um elemento estrutural no canal de navegação que possa, de certa forma, ter alguma interferência nas manobras, isso é um elemento preocupante, né? Então, a gente sempre tem que olhar com muito cuidado sobre isso. Eu acho que esse é o grande ponto, mas eu acho que, da parte do empresário, foi bom para a gente tomar o conhecimento. Agora, é aguardar o que os órgãos públicos, né, o governo vai definir sobre isso, né? Esperamos que algo seja feito em breve, né? Porque isso já está desde 1950 e nada sai, né? Ponte, túnel, ponte e nada sai. Eu acho que esse é o ponto que a gente chegou talvez mais próximo de ter um projeto saindo do papel. Eu acho que esse é o grande ponto desse projeto da ponte, que realmente existe uma iniciativa privada com os seus recursos já destinados, prontos para investir e dependendo agora, lógico, dessas questões de estudo. Então, se aprovado, agora sai. Tem um projeto da Codesp que ela está apresentando sobre a possibilidade de túnel, que obviamente na questão da navegação de porto, ele representa um impacto menor, né? Lógico que seria muito mais interessante. A grande questão para esse projeto precisa ter, então, buscar quem é o parceiro, quem é que vai investir nisso. Que não tem nada, né? Exatamente. Aí a gente já volta para aquele ponto de buscar tudo de novo.
mas só não podemos fazer nada que... O nosso grande diamante da nossa região é o nosso porto, né? É isso que traz toda o desenvolvimento para a nossa região e não só para a nossa região, né? A importância que nós estamos 1/4 do PIB brasileiro passando aqui, então a gente não pode, tem que ter muito cuidado, não pode cometer nenhum erro de aprovar um projeto ou ir à frente com alguma coisa que venha impactar negativamente a operação, né? Certo. Mauro, eu vou chamar um breve intervalo e voltamos para falar mais sobre o Porto de Santos. Até já. Estamos de volta ao terceiro e último bloco do ACS na TV. O tema de hoje é sobre o Porto de Santos. Nosso convidado é o coordenador da Câmara de Navegação da Associação Comercial de Santos, Mauro Samarco. Mauro, esse mês a gente teve também uma discussão na Associação de Engenheiros e Arquitetos de Santos sobre a viabilidade do transporte hidroviário. Lá, eles levantaram que as operações podem apresentar um custo adicional às cargas. Você acha que isso vai acontecer? Vai ficar mais caro? Porque não tem muito sentido, né, na verdade, Exatamente. Ficar mais caro. Eu acho que a hidrovia, ela vem para solucionar o problema que nós temos, né? Eu acho que é uma grande ferramenta para a gente melhorar o problema de mobilidade. Então, abre a oportunidade até de outras cidades que ainda não estão inseridas diretamente no porto, né? Existem áreas em São Vicente que podem abrigar terminais que recebedores de carga para depois serem distribuídas via barcaças para os navios no porto. Então, abrem grandes oportunidades. A questão é que, para isso ser viável, ele tem que ser com custo mais baixo, né, do que o que nós temos hoje. O mercado se regula, né? Se o rodoviário ele continuar sendo mais interessante, a carga vai procurar o rodoviário. Não vai mudar a modal, você não tem né? como forçar isso, né? Então, eu acho que os projetos, né, e a operação na hidrovia, ela tem que ser para minimizar custo, né? Não faz sentido nenhum que isso venha aumentar o custo da carga para um porto que já sempre tem essa discussão, né, de ser um porto com custo elevado de operação, tudo, né? Acho que isso não pode acontecer. E o que poderiam diminuir esses custos? A tecnologia seria uma saída? Eu acho que a tecnologia ela é inevitável, né? Eu acho que a gente está numa evolução agora, até questão de usar blockchain, né, de segurança de troca de documentação, o que acelera. Quando o Brasil estiver pronto para receber a tecnologia 5G, isso vai aumentar muito a troca de informação, a questão de inspeção visual, tudo que vai melhorar a troca de imagem, de vídeo, né? E, obviamente, isso vai melhorar o custo em todas as operações. E a hidrovia vai ter que fazer uso dessas ferramentas também para poder estar competitiva, né? Tá. Outro assunto que foi interessante foi que a Associação Comercial de Santos ela fez o Congresso de Direito Marítimo e Portuário. Lá você participou do painel P&I, que é o Seguro de Proteção e Indenização Marítima. Eu queria que você contasse um pouco a tua experiência. Como é que funciona esses grupos? Os armadores de navio, eles têm duas coberturas, né, basicamente, que o navio contrata. Uma é o do seguro casco e máquinas, que é mais um seguro propriedade, parecido com o que a gente está acostumado com o seguro veículo, que vai cuidar de colisões, no caso naufrágios, né? Tudo que envolva a estrutura da embarcação. E existe um outro seguro, que é o seguro contra terceiros, que é o seguro P&I. Então, danos à carga, poluição, multas das autoridades, clandestinos a bordo. Então, é uma gama enorme que tem de riscos que podem estar envolvidos, né, na navegação, que são cobertos por esses seguros. Existem 13 grandes clubes que dão cobertura a 90% da frota mundial de navios, né? Então, o armador ele se associa a um desses clubes para dar cobertura aos seus navios, né? Às vezes, grandes armadores têm até 4, 5 clubes que eles são associados, eles dividem a frota deles.
E nós somos, como Brasil P&I, os correspondentes aqui no Brasil para atuar por demanda quando existe uma ocorrência ou uma avaria. Então, nós somos contratados para atuar, no caso, fazendo a regulação do sinistro, se é um tripulante que se acidentou a bordo, e buscar um atendimento médico, fazer toda a parte de gestão desse atendimento e retorno depois do tripulante ao navio ou à sua residência, se for o caso. Isso serve para carga, serve para qualquer coisa que aconteça que envolva essa cobertura, nós entramos como os correspondentes dando suporte. É bem interessante, né? Esse trabalho é bem dinâmico. Você participa há quanto tempo? Nós compramos essa empresa em 97, ela existia desde 74, então 22 anos administrando a empresa. Eu me formei em engenharia mecânica em São Paulo, no Mackenzie, em 2000, foi quando eu voltei para Santos, né, para entrar para trabalhar na antiga Pandibra, que nós, em 2007, nós mudamos para Brasil P&I com a expansão para outros portos no Brasil. Então, eu estou fazendo a gestão da empresa, eu sou o diretor executivo da empresa desde 2006. Interessante. Já faz um tempinho. Mauro, infelizmente o nosso tempo acabou, eu deixo um espaço para suas considerações finais. Eu agradeço e eu acho que incentivando quem não é associado da ACS, importante participar. Eu acho que existem os sindicatos, cada um seus sindicatos patronais, que obviamente defendem suas classes, mas os interesses coletivos, né, a importância de estarmos juntos lá para o desenvolvimento econômico, social dos associados e da nossa região em geral, né? Então, importância de participar e do nosso associado também, estar junto da sua câmara, das suas câmaras, né? Fazer as reivindicações, né? Exatamente, porque isso é que eu acho que dá todo o subsídio para a diretoria, então, fazer o importante trabalho da Associação Comercial. Muito obrigada, viu, pela sua presença, pela sua participação. Ficamos por aqui com mais um ACS na TV. Até a próxima.